Agora vamos ver um pouco sobre filtro digital para entender como eles são implementados na prática. E dado um HDZ, isso é possível de ser feito usando qualquer computador, microcontrolador, ou mais especificamente um chip DSP, que são chips projetados especificamente para tarefas de processamento digital de sinais. Então, o modelo, digamos, canônico para se implementar um filtro digital é se ter esse HDZ implementado em software. Esse software está rodando em um dispositivo como esse que eu mencionei aqui em cima. E aí você tem o sinal que é analógico originalmente, convertido através de um processo de conversão analógico para digital. E na saída do filtro digital, ele retorna para ser analógico, a partir de um processo de conversão de digital para analógico. E, tipicamente, esses processos eles são implementados com chips ADC, por exemplo, e DAC, que é o chip que implementa a conversão de digital para analógico. Agora, pela teoria da amostragem, se sabe que para que se atenda ao teorema que diz que a taxa de amostragem tem que ser maior do que 2 vezes a frequência máxima do sinal, e como é a natureza que impõe aqui esse sinal, muitas vezes você nem sabe se ele está sofrendo interferência de uma componente de alta frequência. Então, esses sistemas têm um filtro de entrada, que é um filtro analógico, e ele tem o objetivo de fazer a restrição da frequência máxima do sinal que é amostrado. E esse filtro, por isso, é chamado de anti-aliasing, e ele também é, digamos, importante para que garanta, ou principalmente a função dele é garantir que o teorema da amostragem é atendido. A saída, ela, como vocês conhecem da teoria, ela obtém aqui na saída do DAC um sinal que é analógico, mas ele é proveniente de um sinal digital. E todo sinal digital tem um espectro que é periódico, que se repete de 2π radianos em 2π radianos. Então, a periodicidade do espectro aqui, ele tipicamente é repassado se o DAC está fazendo só a função de converter de digital para analógico. Esse sinal aqui analógico ele também é periódico. E o 2π é mapeado na frequência de amostragem. Então, o que seria tipicamente o sinal de interesse, que iria de menos π a π, ou no caso de frequência em Hertz, o equivalente de menos Fs sobre 2, Fs sobre 2, ele vai ter uma periodicidade, então, de Fs em Fs. Nesse ponto bem aqui, se botasse a ponta de prova de um osciloscópio bem aqui, se veria, então, esse sinal analógico com o seu espectro repetido a cada Fs, onde Fs é a frequência de amostragem. Então, esse filtro analógico é chamado de filtro reconstrução, porque tipicamente ele elimina as réplicas indesejadas desse espectro, que, como eu falei, é obtido a partir do espectro periódico. Então, essa implementação canônica de um filtro digital ela é bem interessante. Como eu disse, os conversores ADC e DAC são usados justamente porque a natureza tipicamente apresenta sinais analógicos, a gente quer processá-los usando um filtro digital. E os dois filtros analógicos aqui na ponta são filtros, né, de anti-aliasing e de reconstrução, e eles dão um caráter interessante para essa figura, que é, notem que nós queremos implementar um filtro digital, mas para garantir o teorema da amostragem, nós precisamos de um filtro analógico, e para garantir que a gente se livra de réplicas indesejadas provenientes da periodicidade do espectro de um sinal digital, a gente ainda tem mais um filtro analógico, que é o filtro de reconstrução. Então, todo projetista de filtro analógico pode dizer que nessas implementações, por mais que se goste muito de filtros digitais, nós não podemos deixar de usar filtros analógicos, caso nós queiramos garantir o teorema da amostragem, que está sendo atendido, e reconstruir com melhor controle
o sinal. Eu digo isso, reconstruir com melhor controle, porque uma boa parte dos chips DAC tem uma filtragem já embutida no chip, né, que essa filtragem ajuda eliminando, ao menos parcialmente, réplicas. Mas algumas aplicações exigem realmente um filtro analógico de reconstrução projetado especificamente para aquela aplicação. Então, por que filtros digitais ganharam tanta força se cada filtro digital nessa interface canônica exige dois analógicos? É porque muitas vezes os filtros digitais são implementados em conjunto com vários outros processamentos que são feitos no sinal já no domínio digital. Tipo num telefone, né, um telefone vai ter a digitalização do sinal assim que possível e vários processamentos feitos no domínio digital. Então, implementar um filtro digital quando já se tem esses dois filtros analógicos, digamos, utilizados, passa a ser então proveitoso ou adequado do ponto de vista econômico, do ponto de vista de desempenho.